Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como é que as vacinas funcionam? Pensa nelas como se fosse um programa de treinamento de elite, sabe? Que prepara as defesas do nosso corpo para a batalha. Bora começar? E para a gente entender de verdade o peso disso, olha, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina só, antes das vacinas, o mundo era um lugar bem mais perigoso. Uma doença como a varíola, por exemplo, não era brincadeira não. Para muita gente, era praticamente uma sentença de morte. Isso dá uma dimensão do que estava em jogo, né? E do porquê entender como essa tecnologia funciona é tão, mas tão importante. Bom, e toda boa história tem um vilão, certo? A nossa começa com um antagonista, um inimigo que a gente nem consegue enxergar, mas que tem um poder de destruição enorme. Vamos dar uma olhada nesses tais invasores invisíveis. Pensa assim, ó, um vírus é uma coisinha viva microscópica. É tão, mas tão pequeno que é impossível ver sem ajuda. Mas olha, não se deixe enganar pelo tamanho, viu? Alguns desses vírus, quando entram no nosso corpo, têm um poder gigantesco de causar estrago. Eles podem simplesmente sobrecarregar todas as nossas defesas. Mas calma lá, o nosso corpo não está nessa luta sozinho de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ele tem uma força de defesa interna que é, assim, incrivelmente sofisticada. Agora a gente vai conhecer o herói dessa história, o Exército de Defesa do Corpo. E que força de defesa é essa? É o famoso sistema imunológico. Pensa que, ao longo de milhões de anos de evolução, ele foi se transformando numa verdadeira máquina de combate, super bem ajustada. O trabalho dele? Identificar e neutralizar qualquer invasor, tipo esses vírus aí. E agora, a parte que eu acho mais legal, a principal arma desse exército, são os anticorpos. Imagina que eles são tipo soldados de elite, sabe? Super especializados. Para cada tipo de vírus que existe, o corpo tem um anticorpo específico, feito sob medida para lutar contra ele. E um detalhe que é muito curioso, se a gente olhasse no microscópio, veria que eles têm esse formato bem característico de Y. Ok, é aqui que a coisa começa a ficar emocionante. De um lado, a gente tem um invasor superpoderoso. Do outro, um exército de defesa todo sofisticado. Isso prepara o terreno para o conflito principal, a verdadeira corrida contra o vírus. Aí surge aquela pergunta que não quer calar, né? Se a gente tem esse sistema de defesa tão, mas tão incrível, por que raios a gente ainda fica doente? A resposta para isso, gente, está em uma única palavra: velocidade. Então, a jogada é a seguinte: quando um vírus novo, um que o corpo nunca viu antes, invade, o sistema imunológico tem que correr para uma biblioteca gigante com milhões de anticorpos para achar a arma certa. É um processo de tentativa e erro mesmo, sabe? Ele vai testando um por um. E claro, esse processo todo leva tempo, um tempo precioso. E aqui a gente vê o problema escancarado. De um lado, o sistema imunológico fazendo aquela busca cuidadosa, metódica e lenta. Do outro lado, o vírus, que não está nem aí, não está esperando nada. Ele está se multiplicando numa velocidade absurda, milhares e milhares de vezes. É exatamente essa corrida contra o tempo que vai dizer se a pessoa fica doente ou não. Se o vírus for mais rápido, já era. A doença se instala. Mas aqui vem a parte genial, a grande sacada do nosso sistema. Depois que ele finalmente acha a combinação perfeita, o anticorpo certo, ele não esquece mais. Nunca mais. Ele cria tipo um arquivo de memória. É por isso que um monte de doenças a gente só pega uma vez na vida. Se aquele mesmo vírus tentar invadir de novo, o corpo já vai direto no arquivo, pega a ficha dele e já sabe exatamente qual soldado de elite mandar para a luta. É rápido, é eficiente. Então, peraí. Se o grande vilão da história é o tempo, como é que a gente pode dar uma vantagem para o nosso sistema imunológico? Bom, é aí que entra a inteligência humana. Chegamos na solução, a vacina. Ou, como a gente pode pensar nela, o grande ensaio geral. Essa ideia resume tudo perfeitamente. Já pensou se a gente pudesse dar para o nosso exército de defesa um treino, uma simulação de combate? Dar a ele a chance de ver o inimigo, de aprender os pontos fracos e, o mais importante, de já criar aquele arquivo de memória antes da batalha de verdade acontecer? Pois é exatamente, mas exatamente isso que uma vacina faz. Só que, claro, nem todo treinamento é feito do mesmo jeito. Existem estratégias diferentes para preparar o sistema imunológico. Vamos dar uma olhada agora nos 3 principais estilos de treinamento que as vacinas usam. Olha só essa tabela. O primeiro tipo de vacina inativada usa um vírus morto. É como se a gente mostrasse uma foto do inimigo para o nosso exército. Ele aprende a reconhecer, mas sem perigo nenhum. Já a segunda, a de subunidade, é ainda mais esperta. Ela usa só um pedacinho do vírus.
tipo um pedaço da armadura dele. O corpo aprende a identificar o inimigo só por aquela peça. E por último tem a atenuada. Essa usa um vírus vivo, só que super enfraquecido. É o treino mais realista de todos, o mais eficaz. Mas, como o inimigo está vivo, existe um risco, ainda que minúsculo, dele conseguir recuperar as forças. Ok, isso tudo faz sentido. Mas agora falta uma última pecinha nesse quebra-cabeça. Se o corpo tem essa memória incrível, por que é que de vez em quando a gente precisa tomar doses de reforço, hein? A resposta é bem simples, na verdade. É que a memória imunológica é como qualquer memória nossa. Com o tempo, ela pode ir enfraquecendo. Aquele arquivo super importante sobre o vírus pode acabar ficando velho, desatualizado ou até meio que se perder lá no fundo do arquivo do corpo. E é exatamente aí que a dose de reforço entra em cena. Pensa nela como um curso de atualização para o nosso exército. Ela serve para dar um lembrete, sabe? Para pegar aquele arquivo do inimigo e colocar de novo na primeira gaveta. Isso garante que a memória fique afiada e que, se a gente precisar, a resposta seja imediata e com força total. E tudo isso leva a gente a um pensamento final, para a gente ficar refletindo. Se a vacina usa o vírus, seja ele morto, enfraquecido ou em pedaços, para treinar o nosso corpo, então, parando para pensar, a vacina não seria, de certa forma, uma versão do próprio vírus, só que controlada e usada a nosso favor? É uma ideia bem interessante para a gente fechar essa nossa conversa, não acha?